O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estava aqui pensando, olha o tamanho desses meninos, né? Olha para o povo, olha para o povo. O que eles precisam mais? De um homem desse tamanho segurando uma vela ou de um homem desse tamanho atrás desse ambão? Fica a dica aí. Naquele tempo, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, filhos e filhas, hoje a igreja celebra e celebramos com a igreja o primeiro domingo do tempo da Quaresma. A Quaresma é o grande retiro do ano. A gente gosta de retiro, a maioria de nós gosta, né? De retiro, de acampamento. A gente gosta desses momentos, às vezes, onde a gente pode exercitar um pouco mais, de um jeito um pouco mais intenso, a nossa espiritualidade. Mas a igreja nos dá um retiro anual, que é a Quaresma, que tem esses momentos fortes no domingo. O domingo é o dia do Senhor, o domingo é o dia do cristão. Não existe cristianismo e não existe catolicismo sem o domingo, sem o dia do Senhor. Peca e peca mortalmente, gravemente, quem não dá a Deus espaço para celebrar o domingo. Então, na Quaresma, a gente é convidado a rezar mais e melhor, mas nenhuma oração a mais substitui, compensa, barganha com a nossa participação na Eucaristia dominical. E hoje, sempre o primeiro domingo do tempo da Quaresma, o Evangelho é sobre Jesus no deserto. Às vezes se lê o Evangelho de Marcos, como é esse ano, tem ano que se lê Mateus, tem ano que se lê Lucas, nesse primeiro domingo. Dessa vez a gente lê o Evangelho de São Marcos. Mas a liturgia quaresmal existe para nos relembrar o sacramento do batismo e nos preparar para celebrá-lo, ministrando o batismo a quem não tem ou renovando o batismo de quem tem, na vigília pascal, o sábado de Aleluia. Então a Quaresma nos é dada para nos preparar não para a Sexta-feira Santa. Você precisa superar na sua vida essa coisa tacanha, ignorante e, por que não, trambiqueira da Sexta-feira Santa como o dia onde a gente assim, né, larga a cachaça um pouco, quem sabe vem numa igreja, não é isso? Veja, o ponto alto da Quaresma não é nos preparar para a Sexta-feira Santa. Mas antes de eu continuar a homilia, o padre nem começou a homilia. Belisca quem está do lado e fala assim: eu queria ter o sono que você tem, de verdade mesmo, assim, eu queria ter esse sono. Pergunta para algumas meninas que estão do seu lado assim: você não penteou o cabelo em casa? Então solta esse cabelo agora, olhando para o padre. Ok? Olhando para o padre. Aquilo ali é um cachorro. Não sei se vocês sabem de onde eu vim, lá de Cianorte, nasci menino, chama cachorro. E esse aqui é bem devoto. Ele vem sempre. Olha lá, um que ele gosta perto do altar, né? Às vezes ele está mais limpinho, às vezes ele está azedo. Que daqui a gente sente a carga que vem. Olhou, deu risada, olhando para o padre. Se ele resolver mijar, aí você chuta, joga, porque não pode. Mas do mais, pode deixar aí. 1, 2, 3. A Quaresma anual nos prepara para fazermos algo muito especial uma vez por ano.
relembrar, celebrar e renovar aquilo que nos torna filhos de Deus e filhos da igreja, aquilo que nos dá acesso aos sacramentos, e sem os sacramentos não existe salvação, que é o sacramento do batismo, que nos dá tudo isso. E aí a liturgia de hoje fala de batismo, e do que é que o batizado tem que viver. Onde é que a liturgia de hoje fala do batismo? Na primeira leitura e na segunda leitura. A primeira leitura conta a história, resumidamente, ali o final da história, de Noé. Noé, diz a palavra no livro do Gênesis, que Deus olhou para a terra e sentiu um arrependimento de ter criado o ser humano. Deus falou: onde foi que eu errei? Será que na pressa eu mandei todo mundo sem um pino na cabeça? Não é possível. E diz a palavra que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Essa palavra, ao mesmo tempo que ela é pesada, ela é muito bonita. Fala o quê? Fala que Deus tem afeto por nós. Fala que Deus nos leva a sério. Fala que Deus espera algo de volta. Te dei tudo, o que você quer me dar de volta? Cuido de você, o que você quer me fazer de agrado? Portanto, quando a gente escuta dizer que o coração de Deus se arrependeu de ter criado o ser humano, está subentendido que nós nascemos para nos relacionar com Deus de um jeito alegre, amoroso. Igual pai e mãe que às vezes olha para o filho, para a filha e fala assim: esse aí valeu a pena ter colocado no mundo. Isso aí valeu minhas horas de parto, minhas noites em claro. Isso valeu. Isso aí me dá contentamento, isso me dá gosto. Mas verdade seja dito que não é todo filho que causa isso em pai e mãe, verdade ou não é? Quantas confissões nós, padres, escutamos, sobretudo as mulheres de mãe, que diz: padre, é pecado olhar para o filho, para a filha e pensar assim: por que eu pus no mundo? Pecado é ficar alimentando isso. Agora, se a senhora sentiu isso, o pecado é de quem te fez sentir isso, porque mãe nenhuma quer sentir isso, verdade ou não é? Mas você vive igual um tranqueira, você só dá trabalho. Tem gente que, se brincar, infernizou, brigou, discutiu, falou palavrão, blasfemou, para vir nessa missa. Você está aqui amarrado. Sabe, gente, o amor ele se frustra. Casamento também tem disso. Quando um resolve olhar para o outro e fala assim: casou sabendo. Não é de doer na alma? Então esse arrependimento vem de um amor que não está sendo correspondido. Mas em Deus nada é só dor, nervosinho. Deus não dá chilique. Deus não está precisando tomar uns calmantes. Entendeu? Em Deus tudo é ato salvífico. Até a ira de Deus. Até a braveza de Deus é para salvar. Até a mão pesada de Deus, bum, que bate, é para salvar. Deus não faz nada para destruir. Mas aí a palavra diz então que Deus, essa coisa ruim que deu no coração de Deus, olhou para a terra e aí diz assim: e Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Lá na tradução mais crua, e tem versões que diz assim: e Deus olhou para a terra, e Noé fez Deus sorrir. Olha que lindo. Deus olhou, foi olhando e foi se chateando. Os olhos de Deus foi enchendo de lágrima. O estômago de Deus foi começando a queimar. A cabeça de Deus foi começando a doer. Ele foi olhando, e ele não sabia se ele chorava, ele não sabia se ele gritava, ele não sabia, até que aí ele olhou o Noé. Aí Deus limpou aqui assim, ó. Essa parte não está na Bíblia não, está na minha cabeça. Aí ele limpou aqui. São Miguel, vem cá. É aquele um lá. Como é que é o nome desse moço aí? Noé, Senhor. Noé, verdade. Gostei de Noé. Noé encontrou graça. Noé era um homem virtuoso. Noé era um homem segundo o coração de Deus. E aí Deus falou no coração de Noé: Noé, é o seguinte, você vai construir um barco, uma arca. Deu até as medidas para Noé. Está tudo na Bíblia que você não lê. Gente, a Bíblia é um negócio divertido demais. O que você não lê? Está tudo lá no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Deus deu até as medidas para o Noé. Falou: Noé, constrói uma arca de madeira, tarará, assim, corta aqui, bota lá, tarará, tanto espaço. Você vai escolher um casal de cada bicho, colocar dentro da arca. Aí o povo fala:
Como é que ia caber lá uma girafa, por exemplo? Uai, quem disse que era grande não era filhote? Leva filhote. Pensa, filho. Ah, tá, um elefante. Ué, elefante filhote parece um bezerrinho desse tamanho que é. Um elefante filhote. Um leão, você acha que vai levar um leão de que jeito dentro da arca? Leva o leão filhote. Parece um gato. Foi. Se brincar, o bicho mais perigoso que entrou na arca foi a sogra do Noé, que disse que salvou 8 ali, né? Então foi ele, a mulher, os filhos e a sogra. Está na Bíblia que você não lê. E Noé foi construindo a arca, mais de ano construindo a arca. Detalhe, na região onde Noé morava não tinha rio. Ele nunca tinha visto um rio. Detalhe número 2, diz a palavra, nunca ainda havia chovido sobre a terra. Noé nunca tinha visto nada flutuar. Noé nunca tinha pescado um peixe. Como também nunca tinha visto chuva, muito menos uma poça d'água ou qualquer coisa. Noé obedeceu cegamente. Aí a palavra diz que foi se formando a chuva. E veja, foi mais de ano em que Noé, todos os dias, ia lá e colocava um pouquinho de esforço, de tempo na arca. E todo mundo via, mas ninguém acordava. Meu querido, minha querida, deixa eu falar algo com você. Todo santo dia você está vendo alguém na rampa de perder o emprego e está vendo alguém na rampa de prosperar. Todo dia você está vendo alguém na rampa do divórcio, na rampa de um casamento que está quase virando lua de mel de novo. Um fogo, um carinho, um amor. Todo dia você está vendo alguém na rampa de produzir uma cirrose, todo dia você está vendo alguém subindo em direção à abstinência, à sobriedade. A vida ela é feita de pouquinho. Ela é feita de direção e constância. E o povo ia vendo Noé, e evidentemente Noé era um homem virtuoso e mais santo do que ele. Você acha que o sujeito, quando voltava do boteco, trançando as pernas, cheirando mulher, voltando para casa, em adultério, cachaçado, e viu Noé, que não foi no boteco, no serrote, cortando a arca, você acha que esse cara não sabe que o Noé é mais santo do que ele? Possivelmente ele olhava e falava assim, ei, Beato, vive na barra da saia do pato esse povo. Que adianta, tá lá? Pecador todo mundo é. Você sabe essa raiva inexplicável que você tem, algumas pessoas têm, da virtude, de quem é virtuoso? Sabe esse ódio gratuito? Você sabe o que é? É que lá no fundo, isso aí que você chama de brega, cafona, idiota, não sei o quê, para tirar dinheiro do povo, lá no fundo, você sabe a verdade das coisas e o teu coração odeia a verdade. Porque quando a gente começa a andar no pecado, a gente pega ódio da virtude, ódio do bem. E aconteceu isso na vida de Noé. Noé, por mais de anos, foi construindo algo que foi ficando grande, é uma arca, foi ficando visível. E todo mundo via, mas ninguém admitia. O que será que ele sabe? O que será que ele escuta? Por que será que ele é assim? E nessa teimosia, e nesse jeito debochado, raivoso, de lidar com o outro que é mais virtuoso do que eu, vai gerando cada vez mais essa distância. O que aconteceu? Veio o dilúvio. Choveu, choveu, choveu. E enquanto chovia, Noé entrou na arca com os bichos, e as antas ficou tudo de fora, só salvou 8. Aí diz a palavra que a arca começou a flutuar. E aquela água que foi alagando e matando, foi erguendo a arca. E a arca flutuou, diz a palavra, e boiou por 40 dias. Noé sentiu que a chuva tinha parado, já tinha quase 40 dias que ele flutuava. Então ele pegou um passarinho e soltou um passarinho. Passado quase um dia, o passarinho volta com um raminho verde na boca. Então Noé entendeu, é hora de descer da arca. Já tem chão em algum lugar, nós vamos achar o lugar para descer da arca. Mas veja, queridos, quando Noé desce da arca, Deus faz a promessa. Noé, a partir de você eu vou fazer uma aliança então. Sempre que vier essa chuva que você viu, você vai ver algo que você não viu ainda. Você não tinha visto chuva, agora você vai ver outra coisa que você nunca viu. O arco-íris. O arco-íris que é essa coisa inexplicável para a ciência. A ciência pode até explicar que o raio do sol bate no cristal da água, vira, mas não pode explicar quando vai se formar um arco-íris, onde ele começa, onde ele termina. É impossível isso.
E aí Deus disse: vou colocar um sinal da minha aliança com a humanidade no céu, vai ser o arco-íris. Portanto, sempre que chove a gente vê o arco-íris, o que a gente está vendo? A aliança de Deus com cada um de nós. Por isso que o arco-íris é algo encantador mesmo. Mas sempre que a gente olha e vê um arco-íris, a gente devia se lembrar de Deus, fazer uma oração. É uma promessa: nunca mais a humanidade será exterminada por um dilúvio. E aí terminou a primeira leitura. Aí você olha e fala: o que tem a ver quaresma, barco, água, Noé, 8 pessoas que salvam, um monte que se afoga? Tem a ver a segunda leitura, que é da primeira carta de São Pedro, que eu tenho certeza que você já conhece esse texto, porque você lê Bíblia. Mas olha só que lindo, vamos aqui rapidinho só retocar ele. São Pedro então escreveu assim: caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados. Por quê? Porque Deus fez uma aliança conosco lá em Noé, colocou um arco-íris no céu. Nunca mais vai haver um dilúvio, nunca mais alguém vai ter que construir uma arca e ficar dentro dela 40 dias aguentando chuva na cabeça enquanto os outros morrem afogados. Mas verdade seja dita, acabou o pecado no mundo? Não acabou o pecado no mundo, o pecado continua existindo. Qual é o segundo dilúvio pelo qual todos nós devemos passar? Diz a palavra, São Pedro explica: Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Então, na cruz, Jesus abre um caminho para sermos conduzidos a Deus. Como é que a gente vai até lá? De ônibus? Pede um Uber, mototáxi? Como é que vai lá? De bicicleta? Pé 2? Como é que se vai lá? Sofreu a morte na sua existência humana, ele vai começar a responder. Mas recebeu nova vida pelo Espírito Santo. Está falando da ressurreição. E no Espírito Santo, Jesus foi também pregar aos espíritos que estavam na prisão, a todos os que morreram antes dele, e que estavam naquilo que a Bíblia chama de Sheol. Antes de Jesus ressuscitar, não tinha ninguém no céu. A saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construiu a arca. Agora vamos lá. Ele vai começar a explicar o dilúvio pelo qual todos nós temos que passar. Ele vai dizer: nesta arca do Noé, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. Diga comigo: salvos por meio da água. Fala para quem está do seu lado bem alto para ele acordar: salvos por meio da água. Nós somos salvos por meio da água. A água que condenou o mundo foi a água que salvou uma arca com 8 pessoas. Tudo depende da fé e do coração. O desemprego que vira motivo para o sujeito e para o boteco se encaixaçar é o mesmo desemprego que traz o cara para a fila da confissão, se rever com Deus e vir para os pés de São José. O casamento difícil, o filho problemático que faz você, minha filha, se afundar em TikTok, pornografia e virar mulher sem vergonha depois de véia. E está traindo o teu marido, e a tua casa vai cair, não vai demorar. É o mesmo casamento difícil e fim diabrado que faz uma mulher vir no dia de adoração ao Santíssimo, rezar o seu terço e se endireitar com Deus. A água mata um, flutua outro. Qual será que é a diferença, minha gente? Qual será que é a diferença? Qual será que é a diferença? E até quando a diferença vai ser explicada culpando os outros? Percebe? Seja para qual assunto for na vida. Seja para qual assunto for na vida, até quando a diferença não sou eu? Até quando? Até quando a diferença não é a minha maturidade ou imaturidade, não é o meu caráter ou não caráter, não é o meu desejo ou falta dele? Até quando a gente não vai entender que o que nos afoga podia estar nos fazendo flutuar? Até quando? Você e eu, com certeza hoje, talvez poderíamos olhar para a nossa vida
e dizer: estou me afogando na lama da água do dilúvio. Por quê? E todo mundo tem porquê. É verdade. Toda história humana, boa ou má, tem circunstância. Até quando a gente vai demorar para entender que o que está nos afogando, Deus permitiu para a gente estar flutuando? Até quando a gente vai demorar para entender que aquilo que a gente diz e usa para explicar, o motivo pelo qual a gente está ciscando, igual uma galinha com a cabeça baixa, Deus permitiu, deu, a vida trouxe, para a gente estar voando com as águias e não ciscando igual uma galinha? Pergunta para o seu irmão aí do lado, me ajuda. Fala: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Porque na missa que você dorme tem gente com os olhos esbugalhados. Até quando? Tem água, afoga ou flutua? Tem vento, cisca ou voa? Até quando? E aqui, meus irmãos, está a fé, está o corresponder a Deus. Aí São Pedro diz assim: naquela arca, naquele primeiro dilúvio, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. De uma água trágica, de uma tragédia, pessoas se salvaram. Aí ele diz: a arca de Noé corresponde à arca, craseado A, né? A arca de Noé corresponde o batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não é para tomar banho, para lavar o corpo, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus. Jesus subiu ao céu, está à direita de Deus, e submetem-se a Ele anjos, dominações e potestades. Portanto, meus amados, a arca de Noé é a prefiguração do sacramento do batismo. Nós precisamos passar nesse dilúvio. Nós precisamos afogar os nossos pecados. Onde? Na água do batismo. Batismo a gente vive uma vez só na vida, porque o batismo imprime caráter, nos dá o caráter de filho de Deus. Feito isso uma vez, está feito. Mas aí todos os anos, nós relembramos essa arca de Noé, que é o batismo e a igreja, na noite da vigília pascal. É uma pena, é uma dó, que muitos e a maioria dos católicos passam uma vida sem viver direito a quaresma e sem viver o tríduo pascal, batendo um migué em Deus com o tal do bacalhau da sexta-feira santa. Então a quaresma é para nos levar lá na noite do batismo, da vigília pascal. E tendo ou não batismo, tendo ou não tendo gente para ser batizada naquela cerimônia, talvez nem sempre tenha, vai ter a bênção da pia batismal, da água batismal, e vai ser aspergida sobre nós a água benta. E lá na vigília pascal, a gente não vai nem cantar o canto do perdão, do ato penitencial. Por quê? Porque nós vamos atualizar o batismo na aspersão da água benta. A gente reza o creio, faz as renúncias, acende a vela, é como se fosse o nosso batismo. E aí naquela água que nos toca, está renovado o perdão de Deus. E isso não é teatro. A liturgia da igreja, meus irmãos, não é teatro. E nós precisamos aprender, lá dentro do nosso coração, com alegria e gosto, caminhar com a mãe igreja através da liturgia. Caminhar com a mãe igreja através do tempo. Nós somos católicos, nós estamos numa quaresma. Por esses tempos aí, eu não sei, talvez a maioria nem viu, mas eu sei que muita gente viu. Saiu uma polêmica aí, a respeito de um livro evangélico protestante, um devocional chamado Café com Deus Pai. Né? Aí vira um piseiro. E eu gostei muito da postura de várias pessoas católicas que disseram então, bom, já que você descobriu um livro que te ajuda a ler a Bíblia todo dia e rezar com a Bíblia todo dia, não sei se você sabe, nós não somos protestantes, a gente não chama isso de devocional. Não que a palavra seja a coisa mais importante, e que tudo bem, quer chamar de devocional. Tá bom. Mas nós católicos temos aquilo que a gente chama de leitura orante, Lexio Divina. Já que você está interessado em rezar com Bíblia, todo dia ler um trecho da Bíblia, por que não acompanhar a liturgia diária? Aí
para espanto também de muitos, que têm talvez uma fé um pouco mais madura, muitas pessoas também católicas, é bobeira, importante é o povo ler Bíblia, importante é não sei o quê, melhor do que nada. Sim, melhor do que nada, mas já que você quer, deixa eu te mostrar algo melhor. Qual é o sentido de fazer um devocional de outra igreja, sei lá, na carta de São Paulo aos Filipenses? Às vezes vão ler lá um mês a carta aos Filipenses. Louvado seja Deus por São Paulo, pela carta aos Filipenses. Mas nós somos católicos, nós estamos na quaresma. E hoje é dia de ouvir falar sobre Noé, sobre arca, sobre água e sobre batismo, porque nós católicos temos uma noite no ano para renovar o batismo. Então, já que você quer gastar tempo, energia e fé, que tal por aqui? E veja, meus amados, é muito mais frutuoso, fica muito mais gostoso e acaba sendo legal quando a gente aprende a compreender a igreja e andar com ela. Percebe? É por isso que o Espírito Santo suscitou essa divisão do lecionário, das leituras, dos domingos, das semanas. Olha como uma coisa encaixa na outra. E aí todos nós, que não somos geração de Noé lá atrás, mas se brincar, tem mais pecado hoje que no tempo do Noé, precisamos passar num dilúvio, chamado batismo. Precisamos entrar numa arca que o batismo nos dá, que é a igreja. Quem entra nessa arca, quem entra nessa fé, quem caminha desse jeito, flutua na vida e não se afoga. Meu querido, minha querida, não se iluda com esse mundo. Filho e filha, não tenha inveja de quem não está construindo arca. Às vezes a nossa fé, tentadoramente, pode nos parecer cafonice, breguice, perca de tempo. Vai ficar perdendo tempo indo em missa? Tá, e você está ganhando fazendo o quê agora? Comendo espetinho, tomando uma cerveja que nem gelada direita, tá? Vai ficar perdendo tempo, 5 dias dentro daquele sítio lá, você já foi também, mulher, manda outro lá. Então você vai ficar ganhando tempo fazendo o quê? Varrendo calçada? Eu perco tempo com Deus, você ganha tempo com o quê? Fala para mim. Fala para mim. A fé às vezes nos parece uma perca de tempo. A gente pega o terço da gente para rezar. Eu não sei quantos minutos você leva para rezar um terço. Uma média entre 15 a 22 minutos você reza um terço. Quem está gastando menos de 15, continue rezando, mas reveja. Está muito rápido isso aí, hein? Mas melhor do que nada, né? Mas verdade não é que você pega o seu terço na mão ou você olha para ele, no fundo você não reza porque parece que você vai perder tempo. Porque naqueles 15 minutinhos dá para responder no WhatsApp todo mundo que eu não respondi o dia inteiro. Porque nesses 15 minutinhos, entre rezar, eu dava para ver o que está acontecendo na vida dos outros. Não me interessa, não muda nada, mas eu preciso ver. Quem traiu, quem está traindo, quem engordou, quem emagreceu, quem comprou e o que os outros estão comendo. Porque é isso que virou rede social. Um lugar para mostrar foto de prato. E onde é que quem não tem nada a ver comigo está sextando, sabadando e domingando. A fé às vezes nos parece uma perca de tempo. Mas meu querido, minha querida, não se iluda, você não está perdendo tempo, você está construindo a tua arca. Por quê? Você não é mais besta, você já é vivido. Vez em quando vem dilúvio na vida da gente, onde é que está a arca? E aí quando veio, o que faz agora? Agora que você vai resolver cortar a árvore, medir a madeira, já está gotejando já, filho, agora já foi. Porque Deus, meus queridos, nos abençoa e Satanás nos castiga numa coisa só, chamada tempo. Deus nos abençoa através de uma coisa que o diabo castiga. O capeta castiga através de uma coisa que Deus usa para abençoar. Na mesma coisa, chama tempo. O tempo e o modo como a gente usa o tempo. O modo como a gente constrói a nossa história e o nosso relacionamento com Deus. Quando veio a chuva, Noé tinha uma arca e os outros não tinha. Não tinha. Ponto 1. Ponto 2. Não cabia na arca do Noé. Filho, filha, você precisa entender isso. Você não constrói a tua arca. Você não constrói a tua virtude. Você teima em ser a mesma tranqueirinha que você é há 20 anos. 30 anos. Quando vem os dilúvios, aí você quer caber na arca do outro. Não cabe. Eu aprendi a rezar. Eu aprendi a me dominar. Você não cabe dentro do que eu me tornei.
Eu posso ter dó de você. Posso interceder por você. E posso me segurar para não falar, toma, trouxa, eu avisei, porque aí também chega a ser deboche, né? Mas nós precisamos entender isso, amados. Quando Noé entrou com os seus na arca, não cabia mais ninguém ali. E você acha que o povo não queria caber ali? Porque quando viu a água subindo, deve ter sido muito triste esse dia. Aquele povo se arranhando lá de fora do barco, do caixotão, falando, Noé, velho, nós estudamos junto, velho. Nós estudamos junto, mas eu me tornei um homem fiel à minha esposa. Eu sou homem de uma mulher só, você virou isso aí. Você não cabe na minha fidelidade, porque a minha fidelidade é minha fidelidade. Nós era vizinho, nossas crianças faziam catequese junto. Mas eu me tornei um homem temente a Deus. Não tem como você entrar no meu temor de Deus. No meu temor de Deus só cabe eu. Está entendendo, filho? E onde é que Noé construiu algo para proteger ele? Onde é que o outro não construiu nada? Num mesmo negócio chamado tempo. 2. Deus fala conosco também através de vidas que evidentemente, basta você não ser orgulhoso, evidentemente você conhece pessoas mais sábias que você e mais iluminadas que você. Até quando você vai olhar para quem evidentemente é mais sábio que você, mais bem talhado que você, mais cheio de Deus do que você, e achar que aquela pessoa é uma idiota perdendo tempo? Até quando você vai ser burro desse jeito? Porque Deus dá sinais, gente. Também através de outros. Olhe para quem vive melhor que você e aprenda alguma coisa. Mas há em nós uma preguiça, há em nós uma raseza, nem sei se existe essa palavra, para falar de ser raso. Há em nós uma tosquice, que a gente desdenha daquilo que nos salvaria. Aí vem a chuva, aí veio a chuva, o que faz agora? Somos nós que construímos essa arca interior, né? Mas essa arca começa no sacramento, o sacramento do batismo, que a gente, uma vez por ano, na liturgia da igreja, que não é teatro, não é jogral, é ato salvífico, a gente vive. A gente passa e a gente atravessa para entrar nessa arca. Será que aqui não tem gente assim? Teimosa, ignorante, talvez está aqui azeda e azedo. Tenha um segundo de lucidez e de humildade. A tua vida está um inferno, você só sofre, você sai de uma e entra no outro. Você tem certeza que o idiota sou eu? A tua saúde psíquica, mental é um lixo. Mas você tem certeza que a Bíblia está errada? Está certo os teus? É porque eu acho, é porque eu penso, é porque se fosse ver. Você tem certeza que você vai continuar andando nessa estrada? Acorda, gente. Deus é maravilhoso. Deus nos acorda e quer nos dar ocasião. Constrói tua arca para você flutuar em cima daquilo que está afogando todo mundo, senão você se afoga junto. Gente, nós não precisamos inventar a roda. Você entende? Precisa inventar a roda, filho? O que você acha? Não precisa inventar a roda, precisa? Mas a gente tem isso na cabeça. Eu vou fazer de um jeito que todo mundo que faz se lasca, mas eu não vou me lascar, não. Eu vou fazer de um jeito que todo mundo que fez se ferrou. Eu vou levar meu casamento de um jeito que todo mundo que levou divorciou, chifrou, traiu, sofreu. Eu vou fazer igualzinho, mas comigo vai dar certo. Aí não dá, né? Eu vou me comportar na escola igual todo mundo que repete de ano, mas eu vou passar. Aí não dá, né? Então, meus queridos, Deus nos deu uma arca, que é o batismo. Só que o batismo requer a fé. E fé não é perca de tempo. E aquele povo que achava que Noé perdia tempo, enquanto eles é que ganhavam tempo, na sua distância de Deus, no seu não corresponder a Deus, em não dar a Deus que é de Deus, quando veio a chuva, é que a gente viu quem construiu, quem não construiu, quem usou bem do tempo.
entrando na arca, passando nas águas do dilúvio do batismo, da graça, afogando os nossos pecados, mas flutuando pela fé e pela comunhão da igreja, Noé um dia saiu da arca, não saiu da arca? E aí, o que aconteceu quando Noé saiu da arca? Deus fez a aliança. Noé tocou na terra seca e precisou viver. E Noé encontrou o chão seco, árido, né? Teve que aprender a cultivar, a fazer as coisas. Jesus também passou na água. Fala para quem está do seu lado de novo, eu queria ter o sono que você tem, de verdade mesmo, assim, ó. Acho que nós tínhamos que fazer um remédio com o teu nome. Chama essa pessoa pelo nome de um remédio. Tipo, se for Maria, fala, eu queria tomar esse Mariatril que você toma aí. Não é possível, gente. Onde é que vem? Isso é uma paz, né? De verdade mesmo. Né, David Otril? Nossa, vou tomar umas gotas. Vou empacotar. Jesus Cristo. Eita. Jesus também passou na água. João Batista começou a fazer um batismo lá no Rio Jordão, profético, de arrependimento, enfim. Jesus não entrou nas águas do batismo? Entrou nas águas do batismo. Noé, depois de passar na água, não veio uma pombinha com um raminho verde na boca? Quando Jesus sai do batismo, não vem uma pomba e senta no ombro de Jesus e diz a palavra, todo mundo que estava ali naquele dia escutou trovões e uma voz que dizia do céu, eis o meu filho amado em quem eu coloco o meu prazer, meu amor, minha alegria. É por isso que a última palavra de Jesus nessa terra, depois de ressuscitar, mas antes de voltar, assunto ao céu é qual? Ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura, batizai-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar o que eu ensinei para vocês. Portanto, gente, a vida nossa, os nossos dias, os fatos da nossa história, é uma grande liturgia do dilúvio, do batismo. É assim que a gente poderia ler e reler a vida. E escolher o que a gente escolhe ou não escolhe. A partir da perspectiva do passar pela água do dilúvio, do afogamento, né? Mas sobreviver. Muito bem, o que diz no Evangelho? Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá Jesus lutou e venceu os 3 inimigos que todo mundo que é vivo tem. Quais são os 3 inimigos do ser humano, da alma humana? O mundo, a carne e o diabo. Jesus venceu o mundo ao dizer assim, gente, volto daqui 40 dias, tá? Lá não dá sinal de internet, não. Ele se desligou do mundo. Jesus tinha um mundo dele. A casa de Nossa Senhora, bolinho de fubá, tinha. Caminha, tinha. Quando vai ao deserto, ele desliga do mundo. A quaresma é um tempo, gente, para a gente produzir algum deserto nas nossas casas. A quaresma não é para a gente ficar olhando Jesus e achar bonito ou estranho, é para a gente viver junto. Jesus escolheu ir para um lugar difícil, ele saiu da casa dele e foi passar um tempo num lugar que é deserto, num lugar pouco confortável, num lugar muito desafiante. Por isso a quaresma, para ter sentido, a gente precisa produzir deserto. Como é que a gente produz deserto? Menos música, menos celular, acordar mais cedo, não comer, não beber algo muito gostoso, criar deserto. Entende isso? Criar deserto, desertificar a nossa vida, porque ela é muito confortável. Então Jesus se desligou do mundo, a gente tem que se desligar do mundo também. Quando vai ao deserto, diz ali que ele jejuou e sentiu fome. Qual é o outro inimigo nosso, além do mundo, que é bonito, que é fútil, que nos distrai? Qual é o nosso outro inimigo? A nossa carnalidade. Você já reparou como a gente é refém, até mesmo para servir a Deus, do nosso corpo, do nosso sensorial? Meu Deus, que calor! Meu Deus, que calor! Aí você fala, tá calor mesmo. Se você ficar abanando, fica mais quente ainda. Daqui a pouco passa, se acalma que daqui a pouco... Não, porque, meu Deus, que calor, gente do céu. Não é? O frio. Não come ervilha. Ervilha não gosta de milho. O sensorial em nós, não é? A nossa dificuldade do silêncio, e hoje silenciar não é só guardar a língua na boca, como é silenciar os dedos. Tem gente que vai queimar no quinto dos infernos.
Antigamente se dizia muito a visão dos santos que viam o inferno, que os santos viam o inferno. E diz que o inferno tinha ruas e ruas feitas de língua. Outras ruas e ruas feitas de não sei o quê. Que ensina a teologia que no inferno a gente vai sofrer. Vamos ter vários sofrimentos no inferno, mas o maior sofrimento seu vai ser aquilo onde você mais pecou. Vai lá ler o Diário de Santa Faustina para você ver como é o inferno. E outros textos, né? Mas é que esses santos são antigos, gente. O tempo deles era com a língua. Se fosse hoje, acho que a santa lá ia ser arrebatada e ia ver algumas ruas no inferno feitas de dedo, de polegar. Dos polegares e desse aqui que faz assim, ó. Porque hoje é do nosso mundo, a gente não se comunica só falando com uma pessoa, mas digitando e mandando algo para ela ver, para ela saber, para ela concordar, para ela se azedar e odiar quem eu odeio. Então veja, Jesus se desligou do mundo, Jesus venceu a carne, ele sentiu fome, ele sentiu calor, não é? E Jesus venceu o diabo nas tentações, que são marcos ali no Alonga, mas a gente sabe, o diabo lá não aparece, pula daqui, faz pedra virar pão, não sei o que, não sei o que. O diabo, que as ideias malucas que vêm na nossa cabeça, que faz a gente achar que Deus é chato, não vale a pena, e que seria melhor chutar o pau da barraca mesmo, porque uma vez de conta todo mundo faz. Isso é o demônio, essa voz. Então Jesus vai ao deserto, batizado, como todos nós batizados temos que ir ao deserto. Esse nosso primeiro grande patriarca, Noé, quando sai da arca, ele peca. Sabia? Não sabia, né? Não sabia. Era a hora de eu puxar o crer em Deus Pai, mas você não sabia, eu faço questão de explicar. Tem que fazer janta. Noé saiu da arca e começou a cultivar a terra. A palavra de Deus diz que Noé plantou uma parreira de uva. E Noé conhecia o vinho. E Noé sentiu saudade do vinho. Noé nunca mais tomei um vinho. Que coisa. 40 dias sem tomar vinho, já tem uns meses que nós estamos aqui na de vinho. Veio a primeira safra de uva. O que Noé fez? Pisou nas uvas e fez o vinho do jeito que sabia fazer, lá 2000 anos antes de Jesus. Fez o vinho. O que aconteceu com Noé? Chapou o coco de vinho. São Noé, o homem que salvou o mundo, gente. O homem onde Deus recomeçou a humanidade, saiu da arca, saiu dessa água batismal, que na época não era batismo, você entendeu? E pecou. Não venceu o mundo. Olhou para as uvas, que bonitinha. Sentiu a carne, salivou. E aceitou uma ideia diabólica. Toma mais um gole, você merece. Você é trabalhador. Você tem que relaxar um pouquinho. Tua mulher que é uma onça, custa ela entender, né? Que você pode ter o teu dia semanal de garotão, de playboy, de idiotinha, de adolescente, de safado. Que mulher chata que você tem. Será? E Noé tomou um gole, deu glória a Deus. Tomou 2 goles, falou obrigado, Senhor. Deu 3 goles, falou deu 4 goles. O que Noé fez? Na presença da esposa, da sogra e dos filhos, diz a palavra que Noé ficou tão bêbado, que ele começou a tirar a roupa. E foi para a tenda, na hora de dormir, tirando a roupa. E entrou dentro da tenda, pelado. Daí Noé tinha 3 filhos. Um deles foi ver na cena, entrou na tenda. E quando ele abre a tenda, ele vê que o Noé tirou toda a roupa para dormir, estava peladão lá. Estava assim. Esse filho sai dando risada do próprio pai e contando para as outras pessoas assim: o Noé, o da arca, o que não deixa nós ir no rodeio de Brasilândia? O Noé que falou que ia pedir vaga para o padre e não pediu? O Noé, o santão, o Noé. Está pelado lá. E começou a rir do próprio pai, riu da nudez do pai, da miséria do pai, né?
O pai dele era um homem bom, mas teve um tropeço. E ria do pai. Os outros 2 irmãos na hora falaram: rapaz, não faça isso. Diz a palavra que eles pegaram um tecido, os 2 irmãos, e esticaram. Chegaram, foram até a tenda. Chegaram na porta da tenda, viraram de costas. E foram andando de costas. E cobriram a vergonha do pai. E aqui tem um profundo ensinamento para nós. Cobrir as vergonhas do nosso pai. Cobrir a vergonha do irmão. Como é que pode querer entrar no céu quem desnuda o outro? E eu não estou falando de tirar a roupa física. Você está entendendo que você é inteligente? Eu estou falando com gente inteligente, sim ou não? Galera lá da arquibancada, dali, tá chegando a minha voz aí? O Tico e o Teco, vamos juntos, sim ou não? Cobrir a vergonha do pai. Cobrir a vergonha da mãe. Cobrir a vergonha do marido, cobrir a vergonha da esposa. Nós e essa língua, né? Mas aí tem um ensinamento maior ainda. Se a gente quiser, a gente poderia dizer assim: quem era Noé então? Naquele dia que ele estava bêbado ali pelado, balangando tudo as coisas. Tá, se a gente velho. Quem era Noé? Noé era o cara que, se não fosse ele, você que está rindo, não tinha entrado na arca. Noé era o capitão da arca. E o Noé falhou. E você fez o quê com o capitão que te deu a arca? Você fez o quê quando falhou? Quem inventou a arca? Cobrir a vergonha do pai. Cobrir a vergonha da mãe. A arca é o batismo, é a igreja. Como é que vai entrar no céu? Quem, quando tendo ocasião, não escolhe, nem pensa em cobrir as vergonhas da igreja, da pessoa que te deu a fé, da pessoa que te evangeliza. Quantas vezes a vida nos dá a oportunidade de cobrir a vergonha do outro? Tem gente que às vezes você olha e você pode achar que ela é meio preguiçosa. Você pode achar que ela é meio lerda. Você pode achar que ela é meio sensal, que ela é inapta para aquilo. Você pode achar o que você quiser achar, porque eu também acho um monte de coisa. E um monte de coisa que a gente acha é mentira, é verdade. Um monte de coisa que a gente acha é verdade. Eu acho fulano meio fofoqueiro. E é mesmo. Mas o que a gente faz com a vergonha, com a nudez do outro? A gente desnuda ele para todo mundo rir? 2 dos filhos cobriram a vergonha do pai de costas. A palavra de Deus diz: esses 2 foram abençoados e o que riu foi amaldiçoado. Está tudo na Bíblia que você não lê. Não fosse Noé, não tinha arca, meu amigo. Ele recebeu a revelação da arca, ele acreditou na arca, ele trabalhou pela arca, ele pilotou a arca. 4 coisas boas ele já fez. Na quinta, ele chutou para fora. Mas ainda está 4-1 para Noé, hein? E no primeiro ato falho de Noé, um filho não o cobriu, um filho não o guardou, um filho não foi capaz. Acho que o pai hoje bebeu um golinho a mais, né? Mas tadinho, o pai é um amor, tá dormindo. Mas não sei, foi me tirando a... Não, eu fui lá, ele colocou o pijama. Tá com aquele pijama velho do Palmeiras, tá lá, tá. Só fui lá para cobrir, colocar um lençol, vai que esfria. A mãe igreja, quando erra, o Noé da igreja, quando erra, você o cobre? Ou com você ninguém pode falhar? A igreja é nossa mãe, ou a igreja é um clube onde eu gostaria de ser melhor servido? Não dá para encurtar a homilia 5 minutos? Não dá para aumentar o som? Mas aquela catequista, não tem uma que fala um português melhor? Porque o meu filho ele é um pouco meio superdotado. Mas não dava para não sei o quê. Quantas pessoas passam uma vida dentro dessa arca e não tem sentimento filial, nem pelo padre, nem pela igreja? Não tem. Passa uma vida na beatice da oração. Mas é o próprio filho de Noé. Ingrato, debochado, escarnecedor.
cobrir as vergonhas do pai. Noé passou pelo batismo e depois do batismo pecou. Aí ele se arrepende, oferece um sacrifício a Deus. Quem é que nunca pecou depois do batismo? Jesus. E nós? A gente peca. E como é que faz então se batizado fui, pequei? O que é que faz agora? Jesus é genial. Soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, os apóstolos, os 12. Espera aí que faltou 2 ainda. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. No sacramento da confissão, a gente resgata o batismo que a gente perdeu. Seja porque pecou igual Noé, depois de tanto ter acertado, seja porque se comportou como o filho infantil dele, não importa, pecado todo mundo tem. Como é que não se perde o dilúvio que a gente passou do batismo? Onde é que a gente pega ele de volta? Pelo sacramento da reconciliação, sacramento da confissão. Por isso, antes da Páscoa do Senhor, da vigília do Senhor, não fique sem se confessar. Por quê? Porque como Noé, a gente entrou na arca, saiu da arca, e como Noé, mesmo assim, a gente chapa o coco. Seja do que for, a gente se embriaga, seja do que for. Mas Deus nos dá a graça da reconciliação, queridos. Então que esse ano, essa quaresma, a gente chegue bem no sábado de aleluia. E eu quero convidar você já a ir pensando. Eu não sei se vai vir família para sua casa ou se você vai para a casa dos outros. Se vira. É a sua missão de vida. Eu não sei se você vai estar com muita gente aqui com você ou se você vai estar em muita gente lá. Cá como lá. Vai ter o Trito Pascal. Para você e nós chegarmos no sábado de aleluia. E na água do batismo que nos toca. A gente passar pelo dilúvio. A gente entrar de novo na arca, em comunhão com a igreja. Tendo pelo sacramento da confissão, nos reconciliado com o Senhor, se depois do batismo a gente pecou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.